também partilhar com vocês uma série de coisas que fui aprendendo num workshop de culinária que fiz recentemente. Aprendi algumas coisas reveladoras e vou partilhar tudo convosco. Há algumas coisas que eu fiquei, oh meu Deus, oh meu Deus, tenho mesmo que fazer isto de maneira diferente. E outras coisas como, agora entendo porque é que me acontecia isto em vez daquilo quando cozinhava alguma coisa. Portanto, vou partilhar tudo convosco, and that's it. Posto isto, queria falar um bocadinho sobre o que vos disse no início do vídeo, que é o workshop que fui fazer há uns dias. Basicamente foi uma prenda que eu e a minha irmã demos à minha mãe no dia da mãe. A minha irmã não é muito fã de cozinha, então fomos só nós as duas. E o tema do workshop era brunch saudável. Nós fizemos o workshop Lu da Terra, que é um restaurante vegetariano. Por nenhum motivo, nem eu nem a minha mãe somos vegetarianas, mas adoramos comida vegetariana e comemos bastantes legumes e todas as coisas que se come na cozinha vegetariana. Portanto, fomos fazer essa experiência. Foi super enriquecedor. Se alguém tem interesse na cozinha, eu aconselho 100%. E aprendemos imensas coisas, aliás, mais eu, porque a minha mãe já é muito entendida na matéria, mas mais eu, aprendi imensas coisas que confesso que fiquei bastante surpreendida por perceber, ok, isto é perigoso. E portanto, e de que é que eu estou a falar? De coisas como a forma como cozinhamos os alimentos. Portanto, a cozinha é tudo um jogo de química e a temperatura do forno, a temperatura do fogão e os tempos, a quantidade de tempo que uma coisa esteve no frigorífico, que esteve fora do frigorífico, o facto de, por exemplo, não ser muito aconselhável descongelar. A maior parte das pessoas faz isto, eu própria fazia, agora já não faço. Por exemplo, vou comer alguma coisa ao jantar e de manhã que está no congelador e de manhã tiro-a e ponho fora para descongelar durante o dia. Mal. Portanto, supostamente quando nós congelamos estamos a proteger o alimento de criar uma série de bactérias e depois a descongelação tem que ser gradual, portanto não devemos deixar fora porque é um choque térmico muito grande e pode desenvolver as tais micróbios que nós tentamos evitar e portanto o que devemos fazer... O que devemos fazer é pôr as coisas no frigorífico, em vez de passar logo para fora. Portanto, convém tirarmos com mais antecedência para podermos pôr no frigorífico e só depois consumir, já a uma temperatura muito mais estável. Bem, entre estas coisas, aprendemos também, portanto, basicamente chegamos lá, deram-nos uma série de receitas, eu vou partilhar algumas. Algumas eu partilho no Instagram, no TikTok, vou partilhando. Mas basicamente estivemos lá, fizemos as receitas, quer dizer, nós não fizemos, nós só olhamos, tiramos notas e depois experimentamos. Mas bem, sobre as coisas que eu queria falar, que para mim foram mais mind-blowing, tem a ver essencialmente com a forma como fazemos as coisas. Ponto número 1, por exemplo, as batatas. As batatas e a temperatura que cozinhamos as batatas no fogão, no forno, aliás. Eu não sabia, mas não deve passar os 170, 180 graus centígrados. Ou seja, muitas vezes nós damos aquela... para ser mais rápido, pôr nos 200, 220. Eu própria faço isso, fazia isso, agora eu tento não fazer. Mas não devemos fazer isso. As batatas são um alimento que não devem cozinhar a essas temperaturas. Outra questão, por exemplo, o óleo de coco é uma coisa que eu uso também bastante na minha cozinha, como alternativa a outro tipo de gorduras, como azeite, etc. Mas, outra coisa que aprendi, o óleo de coco é melhor ser utilizado em receitas que são cruas, portanto, receitas que não vão ao forno, como por exemplo bolos. Não é o ideal para os bolos porque o óleo de coco em si não deve ser cozinhado a altas temperaturas, porque também liberta essas substâncias que são más para o nosso organismo e para o nosso sistema, substâncias cancerígenas até, como a questão das batatas, também são substâncias cancerígenas que são passadas para nós por fazermos essa... Às vezes uma diferença de 30 graus é muita. Mais coisas.
Outra questão, frutos secos. Eu como imensos frutos secos. Acho que quem tenta ter uma alimentação assim mais saudável ou quem tem uma alimentação assim mais saudável acaba por comer muitas vezes frutos secos. E eu adoro-os, ok? E um hábito que tenho é ir ao supermercado comprar e vir a comer crus, onde quer que eu esteja, em qualquer sítio, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Para mim, cai-me super bem, consigo comê-los antes do treino, depois do treino, de manhã, à noite, bem, whatever. Mas, o que é que eu queria dizer sobre isto? Os frutos secos que nós compramos crus devem ser ativados. É o que chamam a ativação dos frutos secos. O que é isso? É deixá-los em água, alguns mais que outros, mas por exemplo os cajus, que foi os que utilizamos para fazer uma das receitas, devem ficar 4 horas em água antes de serem consumidos, e depois o ideal é, por exemplo, se formos pô-los numa receita, basta estarem as 4 horas em água, eles incham um bocadinho até, incham um bocadinho, mas ficam mais moles, portanto se for para comer é melhor, por exemplo, tostá-los no forno, que é o que eu faço, e depois comer. Se for para incluir numa receita, não é preciso, esse passo podemos passar à frente e simplesmente incluímos os cajus. Mas porquê? Porque eles quando são feitos, quando são produzidos e embalados, eles postam uma camada, uma capa por cima desses frutos secos e de outros, para os proteger, para os conservar, que depois, quando nós os consumimos, vem para nós e também não nos permite fazer a absorção total dos nutrientes que o fruto seco nos dá, e lá está, essa própria capa também não é muito benéfica para nós porque é algo que não é natural, é algo completamente artificial. E, efetivamente, a senhora que nos estava a dar, a Isabel, que nos estava a dar, que era a pessoa que nos estava a dar o workshop, ela mostrou-nos os cajus que tinham estado 4 horas em água e vocês não estão a imaginar a cor da água. A água estava preta. E eu pensei, ok, eu como isto. Not good. Outro truque muito interessante, bolos. Para quem faz bolos, por exemplo, notas que o teu bolo não está a subir o suficiente, muito provavelmente pode ser, claro, se puseres fermento e tudo mais, só nesses casos, se puseres fermento e tudo o que permite que o bolo cresça, ou levadura, ou bicarbonato de sódio, e vires que o bolo ainda assim não cresce, muito provavelmente é porque estás a pôr o bolo demasiado alto no forno. O que é que acontece? Quando pomos o bolo demasiado alto no forno, fica muito espaço entre o chão e o bolo, e portanto o ar que está a circula mais livremente. Se o pusermos um bocadinho mais em baixo, basicamente o que acontece é que o ar está mais comprimido entre o bolo e o final do forno, e portanto, como está comprimido, faz pressão e faz com que o bolo suba. What? Pois, super interessante também. E pronto, depois mais uma série de cuidados, como por exemplo a própria água que bebemos. Atualmente eu tenho procurado e tenho-me informado também com a ajuda da minha mãe sobre formas de filtrar a água, e é uma possibilidade adquirir um filtro para a água daqui de casa. Tenho ainda que investigar melhor, mas se o fizer vocês vão saber e eu vou mostrar. Mas basicamente é filtrar a água. Porquê? Porque a água que bebemos, que vem dos canos, que eu bebo sempre água, eu nunca bebo água engarrafada, bebo sempre água que sai do cano, simplesmente a água da companhia, tem uma série de minerais que também não são muito favoráveis. E eu apercebi-me que isso é possível ser visto. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma cafeteira onde faço o chá, que está cheia de como ferrugem, sabem? Tipo, assim, uns pontinhos brancos, é literalmente como uma ferrugem à volta da cafeteira. Ora bem, se aquela cafeteira só leva água, e se a cafeteira em si é de plástico, a cafeteira só leva água, portanto aquilo tem que vir da água, o que também é preocupante. E portanto, quer dizer, calma, uma pausa aqui também. Claro, o nosso organismo está habituado a lidar com estes micróbios e com estas coisas, portanto, não quero com isto dizer que temos que ter super, hiper, mega cuidado e estar super preocupados cada vez que comemos alguma coisa, porque pode ter um micróbio, não sei o quê. Não é nada disso, porque o nosso corpo próprio está
o nosso próprio corpo está habituado a lidar com isso e, portanto, tenho a certeza que e claro, muitos micróbios também são saudáveis para nos ajudar a digerir os alimentos. Agora, acho que há certos cuidados que se calhar eu não tinha e posso passar a ter e se calhar são mais saudáveis, porque hoje em dia nós vemos uma série de doenças como o cancro, como doenças que não têm cura, que muitas vezes não percebemos de onde é que vem. E eu acho que tem muito a ver com a alimentação e muito a ver também com o nosso estado. Portanto, por exemplo, é sabido hoje em dia que questões como o stress em demasia e a ansiedade que podem causar doenças como o cancro e doenças de coração, doenças que ficam para toda a vida. E, portanto, acho que se pudermos ter uns cuidados extra, como a questão dos cajus, aliás, até é mais barato para mim comprá-los crus e eu tratar do resto do processo. Portanto, se eu quiser depois, portanto, molhá-los, quiser passar os cajus pelo forno, essas coisas todas, acho que posso fazê-lo. Bem, e de resto, outra coisa que basicamente a conclusão retirada também deste workshop é que tudo tem um substituto. Portanto, se há algum alimento que eu, graças a Deus, não tenho nenhuma intolerância, mas se houver algum alimento que tu não possas comer e que gostavas de poder comer, há um substituto, ok? Eu lá até vi enchido de tofu, que parecia totalmente uma salsicha, aliás, uma salsicha não, parecia um chouriço daqueles que pomos no caldo verde. Portanto, don't worry, se houver alguma coisa que tu não podes comer, faz a tua pesquisa. Este tipo de workshops, eu fui eu da Terra porque é um que conheço, isto não é publicidade de todo, conheço e gosto, mas há uma série deles e, portanto, informa-te e everything's gonna be alright. Ok, agora, acho que não tenho mais nada a dizer sobre o assunto. Relativamente à minha rotina de alimentar, está bastante parecida com o que era no anterior vídeo. Vou deixar aqui caso queiram ver. Portanto, continuo a comer o que me sabe bem, o que me faz sentir bem, sem restrições, porque por um lado não preciso, graças a Deus, por outro, porque não quero. E bebo bastante água. O número de refeições que faço por dia, isso sim está a variar bastante, porque tem muito a ver com o que eu faço durante o dia, tem muito a ver com a possibilidade que tenho de comer ou não, tendo em conta o trabalho, tendo em conta as aulas. Por exemplo, hoje, agora ao final do dia, vou dar uma aula de yoga e, portanto, por exemplo, estou a lanchar mais cedo. Se calhar uma opção seria não comer de todo, mas depois a aula é às 7, já era muito tarde para mim, ou seja, eu a meio da aula provavelmente ia sentir a fraqueza e ao mesmo tempo também almocei cedo, portanto é possível fazer este lanche a meio, mas muitas vezes almoço tarde, estou ali naquele impasse em que ainda não tenho fome, mas sei que vou ter quando estiver a meio da aula, então o que faço é opto por das duas uma, ou não como de todo e depois faço um jantar mais reforçado, ou uma coisa pequena, uma banana que me cai sempre bem, ou uma tâmara com manteiga de amendoim, ou com uma amêndoa dentro. Portanto, coisas leves, que não fiquem pesadas no estômago, mas que eu saiba que me dão aquela energia extra. Bem, de resto, é isto. Vou agora preparar o meu snack, vou-vos mostrar, muito simples, com a granola caseira que fiz ontem. Deixo aqui a preparação da granola, enquanto eu vou preparar o meu snack. Alright, hold together. Wait, I met this girl when I was 12 years old.